Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Corazón de Hierro, o sacrifício. O amanhecer chegou como uma lâmina dourada cortando as montanhas de Querência del Valle, mas Esperanza Morales não viu beleza alguma naquele sol que nascia. Seus dedos tremiam sobre a carta que selaria seu destino, enquanto o aroma de café torrado subia da cozinha humilde onde Paloma preparava o desjejum com os últimos grãos que restavam. A casa que um dia conhecera risos e abundância agora respirava apenas silêncio e poeira. As cortinas de algodão azul, outrora orgulho de sua mãe, pendiam desbotadas como lágrimas antigas. Esperança ajustou o xale de lã sobre os ombros e observou sua irmã mais nova, cujos 16 anos ainda guardavam a inocência que ela própria perdera, quando Dom Evaristo Morales fugiu como um covarde, deixando apenas dívidas e vergonha. «Hermana», sussurrou Paloma, sua voz delicada como o canto dos colibris que visitavam o jardim abandonado. «Não precisa fazer isso. Encontraremos outro caminho». Esperança fechou os olhos sentindo o peso de 20 anos sobre os ombros. Não havia outro caminho. O prestamista já batera a porta 3 vezes, e seus olhos famintos se detinham em Paloma com uma fome que fazia o estômago de Esperança revirar. A proposta de Dom Aurélio Santamaria chegara como uma tábua de salvação em mar revolto, um casamento sem amor, mas que pagaria todas as dívidas e protegeria Paloma. «O coração pode suportar muito mais do que imaginamos», murmurou Esperança, dobrando a carta que aceitava a proposta. «E às vezes, hermana, o maior ato de amor é abrir mão de nossa própria felicidade». O vento que vinha das montanhas carregava o perfume de jasmim silvestre, e Esperança guardou aquele aroma na memória como quem guarda uma oração. Em 3 dias, estaria na hacienda San Miguel, onde diziam que até as flores morriam de tristeza. Mas o que mais poderia uma mulher deslocada e sem fortuna oferecer ao mundo senão sua própria dignidade como moeda de troca? A chegada a San Miguel. A carruagem balançou pela última vez antes de parar diante dos portões de ferro forjado da hacienda San Miguel. Esperança desceu com a leveza de uma sombra, carregando apenas uma mala de couro gasto e um coração blindado contra qualquer esperança tola. A propriedade se estendia como um reino esquecido, com suas arcadas de pedra e torres que tocavam as nuvens baixas. Dona Remédios apareceu na entrada principal como uma figura saída de um retábulo antigo, cabelos brancos presos em coque severo, vestido negro que farfalhava como folhas secas, e olhos que pareciam avaliar cada fibra do caráter de quem observavam. «Assim que é a nova senhora», murmurou a governanta, suas palavras carregadas de décadas de lealdade a fantasmas. Dom Aurélio a espera na biblioteca. Os passos de Esperança ecoaram pelos corredores como sussurros de gerações passadas. As paredes exibiam retratos de homens e mulheres de olhar altivo, e ela sentiu o peso de seus julgamentos silenciosos. A biblioteca se revelou como um santuário de conhecimento, com estantes que se perdiam nas sombras e um aroma de papel antigo que falava de invernos solitários. Dom Aurélio Santamaria se ergueu de sua poltrona de couro como uma montanha que ganha vida.
Alto, de ombros largos e cabelos negros tocados pela prata nas têmporas, carregava no rosto as marcas de quem conheceu a dor íntima. Seus olhos escuros a estudaram com a frieza de quem compra uma ferramenta útil. Senhora Morales, sua voz era grave como trovão distante. Espero que compreenda os termos de nosso acordo. Este será um casamento apenas em documentos. Não busco companhia nem afeto. Você terá casa, comida e proteção. Em troca, espero discrição e silêncio. Esperança ergueu o queixo com a dignidade de uma rainha destronada. Compreendo perfeitamente, Dom Aurélio. Não vim buscar amor onde ele não existe. Algo flamejou nos olhos dele. Surpresa, talvez, ou respeito pela firmeza dela. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Dona Remedios lhe mostrará seus aposentos. O casamento será amanhã ao amanhecer. E assim como duas almas náufragas em oceanos diferentes, eles selaram um pacto que nem suspeitavam haveria de transformar não apenas suas vidas, mas todo o vale que se estendia além das janelas silenciosas. Conquistando o respeito. 3 semanas haviam passado desde que Esperança pusera os pés na hacienda San Miguel, e cada manhã ela acordava com a determinação de uma guerreira silenciosa. A casa respirava rotinas antigas e luto cristalizado, mas ela trouxe consigo pequenas mudanças, flores frescas nos jarros, janelas abertas para deixar entrar a luz e uma presença que, sem fazer ruído, começava a despertar cantos esquecidos da propriedade. Naquela manhã de céu anil, Esperança caminhava pelos currais quando ouviu gritos desesperados. Correu na direção do tumulto e encontrou Tomás, um rapaz de 17 anos de olhos doces e mãos calejadas pelo trabalho, encurralado por um touro bravo que escapara do cercado. O animal, negro como a noite tempestuosa, bufava e escavava a terra com cascos furiosos. Sem hesitar um instante, Esperança agarrou uma vara longa que jazia no chão e começou a gritar, batendo na madeira das cercas para atrair a atenção da fera. Os vaqueiros correram para ajudar, mas foi sua coragem que salvou o jovem Tomás de ser pisoteado. "Senhora!" gritou Tomás, os olhos brilhando de gratidão e lágrimas não derramadas. "Me salvou a vida!" Dona Remédios, que assistira à cena da varanda, aproximou-se com passos medidos. Pela primeira vez desde que Esperança chegara, seus olhos não carregavam reserva, mas algo parecido com aprovação. "Tem coração valente, Ninha", murmurou a governanta, ajustando o rebozinho sobre os ombros curvados. Dom Aurélio escolheu melhor do que imaginava. Aquela tarde, quando as sombras se alongavam como memórias melancólicas, Aurélio a encontrou no pátio. Havia algo diferente em seu olhar, uma curiosidade contida, como quem descobre que uma pedra comum guarda um diamante em seu interior. "Soube do que fez hoje", disse ele, a voz mais suave que de costume. "Tomás é órfão. Cuidamos dele desde criança. Qualquer pessoa teria feito o mesmo", respondeu Esperança sem buscar glória no gesto. "Não", disse Aurélio, e pela primeira vez ela viu algo parecido com um sorriso tocando seus lábios. Nem qualquer pessoa teria tido coragem. E naquele momento, enquanto o vento carregava o perfume das flores de laranjeira, algo se moveu entre eles, invisível, delicado, perigoso como a primeira centelha de um incêndio que ainda não sabe que virá a ser. Segredos e manipulações. A lua cheia derramava prata sobre os tejados da hacienda, quando Esperança descobriu que suas cartas para Paloma estavam sendo interceptadas. Caminhava pelos corredores em busca de um livro para amenizar a insônia, quando viu Tomás saindo furtivamente da biblioteca, com sobres lacrados nas mãos trêmulas. Seus passos silenciosos o seguiram até os estábulos, onde um homem de bigodes retorcidos e olhar astuto aguardava montado num cavalo alazão. Dom Severiano Vega, o novo juiz que chegará ao vale com credenciais duvidosas e sorriso de cobra. "Que mais disse la pequena Paloma?", sussurrou Severiano, guardando as cartas na capa. "Pergunta pelo pai e pela irmã", respondeu Tomás, a voz carregada de culpa. "Não suspeita de nada." O coração de Esperança se contraiu como um punho fechado. Paloma estava bem então, mas sob vigilância. O que aquele homem sombrio queria com sua família? Recuou para as sombras quando Severiano se inclinou sobre a cela, os olhos brilhando com malícia. "Perfeito. Continue interceptando a correspondência. Dom Aurélio tem muitos inimigos na capital, e nossa pequena senhora pode ser a chave para conseguir o que queremos da hacienda San Miguel." Quando os dois homens se separaram,
Esperança permaneceu escondida entre as trepadeiras de buganvília, o coração batendo como asas de pássaro em gaiola. Que segredos carregava o passado de Aurélio? E por que Severiano usava Paloma como peça num jogo que ela ainda não compreendia? Na manhã seguinte, durante o dejejum silencioso que compartilhavam, ela observou Aurélio com olhos novos. Seu marido de papel mastigava devagar, os olhos perdidos na janela que dava para as montanhas. Havia dor antiga gravada nas linhas de seu rosto, mas também algo mais. Uma fortaleza construída sobre ruínas que alguém queria derrubar. Dom Aurélio, disse ela, a voz firme como sua decisão, preciso lhe contar algo importante. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, ela viu neles não apenas frieza, mas uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida. Era o olhar de um homem que aprendera a não confiar, mas que talvez estivesse cansado de carregar todos os fardos sozinho. E enquanto as palavras se formavam em seus lábios, Esperança soube que estava prestes a cruzar uma linha que transformaria aquele casamento de conveniência em algo muito mais perigoso e profundo. A revelação do passado. A febre chegou como visitante indesejada numa noite de chuva torrencial, quando os raios cortavam o céu como lâminas de prata e o vento uivava pelos corredores da hacienda. Esperança delirara por 3 dias, murmurando nomes e segredos que apenas o coração conhece, enquanto Dona Remédios a cuidava com a devoção de uma mãe pelos filhos que nunca teve. No 4º dia, quando a tempestade se acalmou e os primeiros raios de sol beijaram sua testa, Esperança despertou para encontrar a governanta bordando junto à janela. O aroma de manzanila e mel flutuava no ar como um abraço reconfortante. Já pensamos que lá íbamos a perder, Ninha, sussurrou Dona Remédios, seus dedos artríticos tremendo sobre o bordado. Dom Aurélio não saiu de junto à porta em 3 noites. A revelação caiu sobre Esperança como chuva mansa sobre terra seca. Aurélio se importara com ela. O homem de coração blindado havia perdido o sono por sua causa. Dona Remédios, sua voz saiu fraca como sussurro de primavera. Conte-me sobre Soledad e Miguel Ângel. A agulha da governanta parou no ar e seus olhos se encheram de lágrimas represadas há anos. Ai, Ninha, é uma história que ainda sangra nesta casa. E então, com a paciência de quem desfia rosários de memórias, Dona Remédios contou sobre a epidemia de cólera que varreu o vale como anjo da morte em 1845. Soledad, esposa amada de Aurélio, e seu filho, Miguel Ângel, menino de 8 anos, de riso cristalino, foram levados em questão de dias. Dom Aurélio não chorou nem uma lágrima, sussurrou a governanta. Fechou a ala oeste onde dormiam, queimou tudo que podia carregar a doença e enterrou seu coração junto com eles. Desde então, é como se vivesse apenas para manter a propriedade funcionando, como se fosse um fantasma cumprindo promessa aos mortos. Esperança fechou os olhos e finalmente compreendeu a frieza que a recebera. Não era crueldade, mas proteção. Aurélio blindara o coração para nunca mais sentir a dor devastadora da perda. Há um retrato, continuou Dona Remédios, no quarto de Miguel Ângel. O menino tocava violão e cantava como querubim. Dom Aurélio compôs canções para ele, canções que nunca mais se ouviram nesta casa. Naquela tarde, quando suas pernas finalmente a sustentaram, Esperança caminhou até a ala oeste proibida. A porta rangeu como lamento antigo, revelando quartos preservados no tempo. E lá, na parede do que fora o quarto de uma criança, encontrou o retrato. Um menino de cabelos escuros como os do pai, sorriso travesso e olhos cheios de vida. Ao lado da cama pequena, um violão empoeirado esperava como sentinela fiel. E Esperança soube, com a certeza de quem reconhece o próprio destino, que sua missão ali era muito maior do que salvar Paloma ou pagar dívidas. Era trazer música de volta àquela casa silenciosa, mesmo que isso custasse seu próprio coração. A música que cura o violão pesava como o mundo entre as mãos de Esperança quando ela o trouxe da ala oeste para o pátio central da hacienda. Eram quase 6 anos de silêncio acumulados nas cordas empoeiradas, 6 anos de luto cristalizado que ela precisava quebrar nota por nota. As primeiras tentativas saíram desafinadas, como pássaros aprendendo a voar depois de longo inverno, mas aos poucos suas mãos reencontraram a memória da música, e as melodias que aprendera com sua mãe voltaram a fluir como água de fonte depois da seca.
Não percebeu quando Aurélio apareceu na varanda. Estava perdida na canção melancólica que brotava do instrumento como confissão sussurrada, quando ouviu uma voz grave se juntar à sua, uma voz que conhecia aquela melodia melhor que ela própria. Ergueu os olhos e o encontrou encostado na coluna de pedra, o rosto voltado para o céu estrelado. Não havia lágrimas em seus olhos, mas algo mais profundo, como se uma porta trancada há anos finalmente entreabrisse, deixando escapar apenas um fio de luz. Essa canção, sua voz era um sussurro áspero, compus para a soledade quando esperávamos Miguel Ângelo. Esperança não parou de tocar. Sabia que qualquer palavra quebraria o feitiço delicado que se tecia entre eles. Deixou que a música falasse por ambos, carregando dores que não tinham nome e esperanças que ainda não ousavam nascer. Como a conhece? Perguntou ele, descendo os degraus com passos cuidadosos, como quem caminha sobre vidro. Minha mãe costumava cantá-la. Dizia que eram canções que o vento trazia das haciendas distantes, melodias que as mulheres aprendiam umas com as outras como receitas de felicidade. Aurélio se sentou no banco de pedra ao lado dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia distância entre eles, apenas dois seres humanos unidos por uma canção que falava de amor perdido e encontrado. "Posso?", pediu ele, estendendo as mãos para o violão. Quando seus dedos tocaram o instrumento, foi como se os anos de silêncio nunca tivessem existido. A música que brotou de suas mãos era pura emoção transformada em som, alegria e tristeza dançando juntas, memória e esperança se encontrando no mesmo acorde. E naquele momento, sob as estrelas que testemunhavam o milagre, Esperança soube que havia encontrado não apenas um marido de conveniência, mas uma alma gêmea que, como ela, aprendera a esconder a sensibilidade atrás de muralhas de proteção. A música havia aberto a primeira fresta no coração de hierro e, através dela, finalmente, começava a passar a luz. A ameaça de Severiano. A festa de Nossa Senhora de Guadalupe transformara o pueblo em um jardim de flores de papel e vozes em oração. Esperança caminhava entre as barracas do mercado, o xale azul da cor do céu dançando ao vento, quando sentiu os olhos que a seguiam como sombras malévolas. Dom Severiano Vega a observava da praça central, rodeado por homens de semblantes duros e pistolas mal disfarçadas sob os sarapes. Seu sorriso era a promessa de uma tempestade que se aproximava. "Senhora Santa Maria", sua voz oleosa cortou o ar festivo quando ela passou próxima à fonte. "Que prazer encontrá-la longe da proteção de sua hacienda." Esperança parou, erguendo o queixo com a dignidade que aprendera dos ventos da montanha. "Dom Severiano, desculpe, mas tenho pressa." "Claro, claro." Ele riu, um som que fazia os pássaros se calarem. Mas antes, uma palavrinha sobre sua irmãzinha Paloma. Que menina delicada. Seria uma pena se algo lhe acontecesse. O sangue de Esperança gelou, mas ela não deixou o medo transparecer. "Não sei do que está falando." "Oh, mas sabe sim." Severiano se aproximou, e ela sentiu o cheiro de aguardente e maldade em seu hálito. "Seu marido tem muitos inimigos poderosos na capital. Homens que dariam qualquer coisa por certas informações sobre as atividades da Hacienda San Miguel." Antes que pudesse responder, dois dos capangas de Severiano se aproximaram por trás, e Esperança percebeu que estava sendo cercada. Seu coração disparou como cavalo assustado, mas então ouviu o som de cascos galopando na sua direção. Aurélio apareceu como um anjo vingador, montado em seu garanhão negro, seguido por 3 vaqueiros armados. Seu rosto era uma máscara de fúria controlada, quando desmontou e se colocou entre Esperança e Severiano. "Afaste-se da minha esposa." Sua voz era baixa, perigosa como o rugido de jaguar acuado. "Ah, Dom Aurélio." Severiano recuou, mas o sorriso venenoso não deixou seus lábios. "Apenas uma conversa amigável entre vizinhos. Suas conversas não são bem-vindas aqui, nem em lugar algum do meu território." Os dois homens se encararam como gladiadores antes do combate, e Esperança sentiu a tensão elétrica que antecede a tempestade. Todo o pueblo parecia ter parado para assistir ao confronto. "Cuidado, Santa Maria", sussurrou Severiano montando em seu cavalo. "O passado tem a mania de voltar para nos assombrar. E alguns segredos podem destruir mais que reputações." Quando os homens de Severiano desapareceram na poeira dourada do fim de tarde, Aurélio se voltou para a Esperança,
seus olhos escuros brilhando com uma mistura de alívio e algo mais profundo que ela ainda não ousava nomear. "Está bem?" perguntou, suas mãos tocando levemente os ombros dela, e foi a primeira vez que ele a tocou com ternura. "Estou", sussurrou ela, "mas temo que a tempestade esteja apenas começando." E enquanto caminhavam de volta à hacienda, Esperança soube que a guerra silenciosa que se travava nas sombras estava prestes a explodir em batalha aberta, e que nem ela nem Aurélio sairiam ilesos do que estava por vir. A justiça triunfa. O amanhecer tingiu de coral as montanhas quando Esperança cavalgou em direção ao pueblo, levando na sela uma pasta de couro que carregava o destino de Dom Severiano Vega. Durante semanas, com a ajuda discreta de Dom Crisanto, o velho secretário municipal que conhecia todos os segredos do vale, ela havia reunido evidências irrefutáveis das atividades corruptas do juiz. Documentos falsificados, recibos de subornos, correspondência com contrabandistas de armas que alimentavam as revoltas no norte. Tudo cuidadosamente catalogado como um rosário de crimes. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto amarrava o cavalo diante do prédio da prefeitura, mas sua determinação era firme como rocha de montanha. "Senhora Santa Maria!" Dom Crisanto a recebeu com um sorriso nervoso, ajustando os óculos sobre o nariz adunco. "Tem certeza de que quer fazer isso? Severiano é homem perigoso. Por isso mesmo precisa ser parado", respondeu Esperança, depositando os documentos sobre a mesa pesada de madeira escura. "A justiça não pode esperar nossa coragem. Às vezes, é nossa coragem que precisa servir à justiça." O processo foi rápido e devastador. Quando as autoridades da capital examinaram as evidências, encontraram um padrão de corrupção que se estendia muito além do vale. Severiano não era apenas um juiz corrupto, mas parte de uma rede criminosa que desviava armas do exército para grupos rebeldes. A prisão aconteceu durante o mercado da tarde, quando meio pueblo assistiu aos soldados, escoltando Severiano algemado até a carruagem que o levaria à cidade do México. Seus olhos encontraram os de Esperança na multidão e ele cuspiu palavras venenosas que se perderam no vento. "Isto não acabou, perra!" gritou ele, lutando contra as algemas. "Vocês pagaram caro por isso." Mas suas ameaças eram rugidos de fera enjaulada. A verdade tinha o poder de quebrar até os homens mais arrogantes. Naquela noite, quando as estrelas começaram a pontilhar o céu como diamantes sobre veludo negro, Aurélio a encontrou no pátio. Havia algo diferente em seu porte, uma leveza que ela não havia visto antes, como se um peso antigo tivesse sido retirado de seus ombros. "O que fez hoje?" começou ele, procurando palavras. "Foi corajoso além de qualquer medida." "Fiz o que precisava ser feito", respondeu Esperança. "Por Paloma, por esta terra, por todos nós." "Não", disse Aurélio, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor de sua presença. "Fez mais que isso. Devolveu-me a fé de que ainda existe bondade verdadeira neste mundo." E quando ele pegou sua mão, entrelaçando os dedos calejados pelos trabalhos da fazenda com os dela, Esperança sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar, não como uma esposa de conveniência, mas como parceira de um homem que aprendia novamente a confiar no amor. O amor floresce. 6 meses haviam passado desde a queda de Severiano, e a primavera chegara ao vale como bênção divina. Paloma recuperara-se completamente da tuberculose incipiente que a afligira, e agora corria pelos corredores da hacienda como um pássaro finalmente livre da gaiola. Sua chegada trouxera risos que a casa não conhecia há anos. Esperança estava no jardim, plantando rosas brancas que Dona Remédios trouxera do mercado, quando Aurélio a encontrou. Havia algo diferente em seu rosto, uma suavidade que substituíra a dureza dos anos de luto. "Esperança", disse ele, sua voz carregando uma música nova, "gostaria que viesse comigo. Há um lugar que quero lhe mostrar." Caminharam pelos campos dourados, donde as espigas de milho sussurravam segredos ao vento, subindo uma colina suave, até chegarem a uma pequena capela abandonada. Suas paredes de pedra branca estavam cobertas de era, e o sino pequeno permanecia silencioso há anos. "Foi aqui que me casei com Soledad", disse Aurélio, empurrando a porta de madeira que rangeu como suspiro antigo. "E foi aqui que jurei nunca mais abrir meu coração para o amor." O interior da capela estava banhado pela luz dourada que entrava pelas janelas em arco.
Um crucifixo simples adornava o altar, e bancos de madeira escura aguardavam fiéis que não vinham há muito tempo. Mas você veio, continuou ele, voltando-se para encará-la, como chuva depois da seca mais longa. Trouxe música de volta à minha casa, alegria para meus dias e paz para meu coração atormentado. Esperança sentiu lágrimas quentes tocarem suas faces. Aurélio, não. Ele se aproximou, tomando suas mãos entre as suas. Deixe-me terminar. Casei com você por conveniência, mas permaneci por amor. Amor que cresceu silencioso como semente na terra boa, alimentado pela sua bondade, sua coragem, sua música. Do bolso da camisa, ele retirou um anel delicado, uma esmeralda cercada por pequenos diamantes que brilhavam como estrelas capturadas. Esperança Morales. Sua voz tremeu como folha ao vento. Quer se casar comigo? De verdade desta vez. Por amor e não por necessidade. O sim brotou de seu coração como nascente que finalmente encontra caminho para a superfície. Sim, sussurrou. 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, as sombras da capela pareceram dançar de alegria. E quando se beijaram, foi como se o sino silencioso tocasse apenas para eles, anunciando não apenas um amor encontrado, mas duas almas que descobriram que mesmo os corações mais feridos podem aprender a amar novamente. Do lado de fora, um colibri pousou na janela da capela, suas asas iridescentes captando a luz como bênção de todos os santos do céu. Semeando o futuro, 2 anos haviam transformado a hacienda San Miguel de casa de luto em lar de esperança. Esperança caminhava pelos corredores que agora ecoavam com vozes infantis, crianças do pueblo que vinham à escola que ela fundara na ala oeste, onde antes só habitavam fantasmas. Maestra Esperança! Gritou Lupita, uma menina de olhos grandes como lua cheia, correndo para mostrar sua lição de aritmética. Já sei contar até 100. Que maravilha, menina! Sorriu Esperança, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. Sua barriga já mostrava os sinais da vida que crescia dentro dela, o primeiro filho que ela e Aurélio teriam juntos. O pequeno hospital que construíram ao lado da escola atendia não apenas os trabalhadores da hacienda, mas famílias de todo o vale. Paloma descobrira vocação para as artes da cura, aprendendo com a velha curandeira Dona Esperança a fazer remédios com ervas das montanhas. Hermana, disse Paloma, chegando com um cesto de camomila fresca, Dom Aurélio a procura. Disse que é importante. Esperança a encontrou no escritório, debruçado sobre mapas e documentos. Aos 35 anos, ele carregava menos peso nos ombros e mais luz nos olhos. Meu amor, disse ele erguendo-se para beijar sua testa, as terras do vale ao norte estão à venda. O que acha de expandirmos nossa escola? Podíamos construir uma escola maior, talvez até trazer um médico de verdade da capital. E como pagaríamos tudo isso? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta pelo brilho em seus olhos. A colheita deste ano foi a melhor em décadas. Os preços do milho estão altos e temos dinheiro suficiente. Mas não é apenas isso. Ele pausou tomando suas mãos. Recebi uma carta da capital. Querem que eu seja candidato a deputado pelo nosso distrito. Esperança sentiu o coração acelerar. Política significava exposição, viagens, responsabilidades que se estenderiam muito além dos limites da hacienda. E o que respondeu? Que consultaria minha esposa, sorriu ele, porque descobri que as melhores decisões são tomadas a 4 mãos e 2 corações. Naquela noite, enquanto caminhavam pelo jardim, onde as rosas que ela plantara já floresciam em abundância, eles falaram sobre o futuro. As estrelas testemunhavam seus planos e sonhos, mais escolas, um hospital maior, talvez até uma universidade para formar professores e médicos. Sabe o que mais me alegra? Disse Aurélio, parando junto à fonte onde o som da água criava música suave. O quê? Miguel Ângel teria adorado conhecer você. Teria chamado você de mãe sem hesitar. Esperança tocou a barriga onde sua criança crescia. E esta criança terá a sorte de crescer conhecendo o pai que você é hoje, não o homem ferido que você foi. O vento trouxe o perfume das flores de laranjeira, e com ele, a promessa de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo na terra mais árida, quando regado com paciência, compreensão e fé no futuro. Tempestades e renovação. O outono de 1853 chegou pintando as folhas de dourado e carmesim,
mas trouxe consigo notícias que fariam a terra tremer sob os pés de Esperança. Ela estava no hospital cuidando de Dona Carmen, uma senhora que sofrera uma queda, quando Tomás chegou correndo, o rosto pálido como papel. "Senhora! Senhora!" gritou ele, tentando recuperar o fôlego. "Dom Aurélio! Há homens armados na estrada principal. Dizem que vêm da capital com ordens de prisão." O sangue de Esperança gelou. Severiano, mesmo na prisão, havia conseguido alcançá-los com suas garras venenosas. Correndo para casa, encontrou Aurélio queimando documentos na lareira da biblioteca, seus movimentos precisos, mas tensos. "Meu amor", disse ela, tocando seu braço, "fugir não resolverá nada. Você não fez nada de errado." "Severiano plantou evidências falsas", respondeu ele, sem parar de alimentar o fogo. "Documentos que me ligam ao contrabando de armas. Mesmo sendo falsos, podem me condenar. Então enfrentaremos isso juntos", disse Esperança, com a firmeza de quem aprendeu que o amor verdadeiro não abandona na primeira tempestade. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Os homens chegaram ao anoitecer. Um capitão de bigodes grisalhos e 5 soldados de semblantes duros. Aurélio os recebeu na entrada principal, ereto como as montanhas que guardavam o vale. "Dom Aurélio Santamaria", disse o capitão, desenrolando um pergaminho oficial, "está preso por suspeita de tráfico de armas e sedição contra o governo." "Posso ver as evidências?" perguntou Esperança, adiantando-se. O capitão hesitou, mas mostrou os documentos. Eram convincentes. Cartas com a assinatura falsificada de Aurélio, recibos de transações que nunca aconteceram, testemunhas compradas que juravam tê-lo visto negociando com rebeldes. "Capitão", disse Esperança, sua voz carregando toda a dignidade de uma mulher que aprendera a lutar por justiça, "estes documentos são falsos. Posso provar." E provou. Com a mesma meticulosidade que usara para derrubar Severiano, ela apresentou evidências da presença de Aurélio na hacienda nas datas dos supostos crimes, cartas de outros fazendeiros atestando seu caráter e até mesmo registros da igreja que confirmavam sua participação em missas nos dias em questão. "Além disso", disse ela, entregando ao capitão uma pasta que guardara para emergências, "temos aqui as confissões de 3 dos homens de Severiano, admitindo que foram pagos para mentir sobre meu marido." O capitão examinou os documentos por horas, comparando caligrafias, verificando selos oficiais. Quando finalmente ergueu os olhos, havia respeito em seu olhar. "Senhora", disse ele, "raramente vi uma defesa tão bem preparada. Seu marido é livre para ficar." Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado como dedos ansiosos, Aurélio e Esperança se abraçaram na varanda, vendo os relâmpagos cortarem o céu escuro. "Como conseguiu reunir tudo isso?" perguntou ele, maravilhado. "Aprendi com você", sorriu ela, "que protegemos aqueles que amamos preparando-nos para as tempestades antes que elas cheguem." E quando o trovão ecoou pelas montanhas, soou como aplauso dos céus para um amor que provara ser mais forte que qualquer conspiração humana. O legado que nasce. A primavera de 1854 trouxe consigo o milagre que mudaria para sempre a hacienda San Miguel. Esperança deu à luz Miguel Aurélio, em honra ao filho perdido e ao pai que aprendera a amar novamente, numa manhã em que os pássaros cantavam como coro celestial. "És igual a su papá", sussurrou Dona Remédios, embalando o bebê enquanto lágrimas de alegria escorriam por suas faces enrugadas. "Los mismos ojos, la misma nariz fuerte." Aurélio segurava o filho com a delicadeza de quem carrega a coisa mais preciosa do mundo. Havia lágrimas em seus olhos, as primeiras que Esperança o via derramar, e em seu rosto uma paz que ela jamais imaginara possível. "Graças", sussurrou ele, beijando a testa suada de Esperança, "por me dar não apenas um filho, mas a chance de ser pai novamente." 6 meses depois chegou Esperança Isabel, uma menina de cabelos castanhos e temperamento doce como mel de abelhas. E 2 anos mais tarde, Aurélio Júnior completou a tríade, um menino travesso que herdou o amor do pai pela música e pela terra. A hacienda se transformara num verdadeiro centro de vida e aprendizado. A escola agora atendia 40 crianças. O hospital havia salvado dezenas de vidas, e Paloma se tornara a curandeira mais respeitada de todo o vale. Casara-se com Dom Roberto, um jovem professor que viera da capital para ajudar na escola e esperava seu primeiro filho. "Hermana", disse Paloma uma tarde, enquanto observavam as crianças brincando no pátio,
Às vezes penso que se papá não tivesse fugido, nada disso teria acontecido. Será que há propósito até nos momentos mais escuros? Esperança balançou o pequeno Aurélio Júnior no colo, pensando na pergunta que tantas vezes fizera a si mesma. Creio que sim, Paloma. Não que Deus queira nosso sofrimento, mas que Ele pode transformar até nossas feridas mais profundas em fontes de cura para outros. Naquele momento, Aurélio chegou do campo, o rosto bronzeado pelo sol e sorrindo ao ver a esposa rodeada pelos filhos. Aos 37 anos, parecia mais jovem que quando o conhecera. O amor havia apagado as rugas da amargura e acendido uma luz permanente em seus olhos. «Em que pensam minhas mulheres favoritas?» perguntou sentando-se na grama e abrindo os braços para receber o pequeno Miguel, que correu para ele gritando: «Papá, pensávamos no futuro», disse Esperança, «no que construímos juntos. E no que ainda vamos construir», acrescentou ele, puxando-a para mais perto. «Recebi resposta da capital sobre nossa proposta. Aprovaram a criação da Escola Normal de Querência del Valle. Teremos professores formados aqui mesmo, sem precisar mandá-los para longe. Era mais um sonho que se tornava realidade, mais um tijolo na construção de um legado que ultrapassaria suas próprias vidas. Enquanto o sol se punha pintando o céu de rosa e dourado, Esperança soube que aquela era a felicidade verdadeira, não a ausência de problemas, mas a certeza de enfrentá-los juntos, construindo algo maior que eles mesmos. O coração de ferro se rende 10 anos. Haviam passado desde que Esperança pusera os pés na Hacienda San Miguel como uma noiva relutante. Agora, em 1861, era mãe de 4 filhos e matriarca respeitada de uma propriedade que se tornara símbolo de progresso em todo o estado de Querétaro. A pequena Remédios, de apenas 2 anos e cabelos cacheados como anjos barrocos, corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto seus irmãos mais velhos estudavam com Paloma na varanda. Miguel, agora com 7 anos, já mostrava o mesmo temperamento forte do pai, mas temperado pela doçura da mãe. Esperança estava no campanário da capela, que Aurélio mandara restaurar completamente, quando ele a encontrou. A vista de lá alcançava todo o vale, mostrando campos verdejantes, casas prósperas e a fumaça de chaminés que falava de lares aquecidos e famílias unidas. «Sabe o que mais me orgulha?» disse Aurélio, abraçando-a por trás enquanto observavam o movimento lá embaixo. «O quê?» perguntou ela, recostando-se em seu peito forte. «Que nossos filhos nunca conhecerão a tristeza que esta casa guardava. Para eles, a Hacienda San Miguel sempre foi um lugar de amor e alegria». Era verdade. As crianças corriam livremente pela ala oeste, que outrora fora proibida, brincavam no quarto que pertencera ao primeiro Miguel Ângel e enchiam cada canto da propriedade com risos que pareciam músicas compostas pelos anjos. «Aurélio», disse Esperança, voltando-se em seus braços, «há algo que preciso lhe dizer». Algo em seu tom fez os olhos dele se tornarem mais atentos. «O que é, meu amor?» «Recebi uma carta ontem, de Dom Evaristo». O corpo de Aurélio se enrijeceu imperceptivelmente. Mesmo depois de todos esses anos, o nome do pai de Esperança ainda despertava lembranças amargas. «Ele está doente», continuou ela. «Tuberculose avançada. Está sozinho numa pensão em Guadalajara, sem dinheiro nem família». Aurélio permaneceu em silêncio por longos momentos, olhando para o horizonte onde as montanhas se perdiam nas nuvens. Esperança conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que antecedia suas decisões mais importantes. «O que quer fazer?» perguntou ele finalmente. «Quero trazê-lo para casa», disse ela, as palavras saindo como confissão. «Sei que não merece. Sei que nos causou muito sofrimento, mas você não consegue carregar rancor no coração», completou ele, um sorriso triste tocando seus lábios. «É uma das razões pelas quais te amo tanto. Não estou pedindo que o perdoe», disse ela rapidamente. «Apenas que me permita cuidar dele em seus últimos dias». Aurélio a beijou na testa, um beijo longo e terno que carregava anos de amor e compreensão. «Esperança, você transformou meu coração de hierro num coração de carne. Como poderia negar qualquer coisa que trouxesse paz ao seu?» 2 semanas depois, Dom Evaristo chegou à hacienda, um homem quebrado, envelhecido precocemente pela culpa e pela doença. Esperança o recebeu com dignidade,
Instalou-o num quarto confortável e cuidou dele com a mesma dedicação que dispensava a qualquer doente no hospital. Nas suas últimas semanas de vida, Dom Evaristo viu os netos que nunca conhecera, pediu perdão por erros que nunca poderia reparar e morreu em paz, sussurrando bênçãos para a filha que escolhera o amor em vez da amargura. No funeral, pequeno mas digno, Aurélio permaneceu ao lado de Esperança, sua mão firme na dela. E quando ela chorou, não pela perda, mas pelo que poderia ter sido, ele a consolou com a sabedoria de quem aprendera que perdoar não é esquecer, mas escolher o amor, mesmo quando ele não é merecido. O coração que venceu o ferro. O ano de 1865 trouxe consigo ventos de mudança que sopravam por todo o México. A guerra havia acabado, a república fora restaurada e um novo tempo de esperança se erguia sobre a terra que tanto sangue havia bebido. Na hacienda San Miguel, porém, a paz já reinava há mais de uma década. Esperança subiu pela última vez ao campanário da capela, carregando nos braços a pequena Dolores, sua quinta filha, nascida quando ela já pensava que sua família estava completa. Aos 34 anos, sentia-se plena como a lua cheia que brilhava sobre o vale. Lá embaixo, no pátio principal, a festa de aniversário de 10 anos de Miguel se estendia noite adentro. Lanternas coloridas dançavam no vento. Crianças corriam entre as mesas, onde se acumulavam restos de bolo e doces, e a música do violão de Aurélio flutuava como bênção sobre todos os presentes. «Mira, mijita», sussurrou Esperança para a bebê, apontando para o espetáculo de alegria lá embaixo. «Todo este amor começou com um sacrifício que pensei que me destruiria». A pequena Dolores dormia tranquila, alheia às reflexões da mãe, mas Esperança continuou falando, como quem presta contas a Deus e aos anjos que testemunharam sua jornada. Vim para esta casa como prisioneira de minhas circunstâncias, carregando no peito um coração blindado contra qualquer esperança de felicidade. Encontrei um homem que também havia construído muralhas ao redor de sua alma, proteções contra a dor que a vida pode causar. Do campanário, ela podia ver Paloma dançando com Roberto, seus 3 filhos correndo entre os convidados como borboletas coloridas. Dona Remédios, agora com cabelos completamente brancos, mas olhos ainda vivos de alegria, contava histórias para um grupo de crianças fascinadas. Mas aprendemos, continuou Esperança, sua voz carregando toda a sabedoria dos anos vividos, que o amor verdadeiro não é a ausência de dor, mas a coragem de amar apesar da possibilidade da perda, que a felicidade não vem de viver sem problemas, mas de enfrentá-los com alguém ao nosso lado. Passos suaves na escada de pedra anunciaram a chegada de Aurélio. Ele emergiu do campanário como sempre, silencioso, forte, mas agora com olhos que brilhavam de ternura em vez de dor. «A festa está linda», disse ele, aproximando-se para beijar a testa da filha mais nova, mas estava incompleta sem suas 2 mulheres favoritas. «Estava lembrando», disse Esperança, recostando-se em seu ombro, de como tudo começou, do medo que sentia quando cheguei aqui, da frieza que me recebeu, dos muros que construímos para nos proteger. «E agora?» perguntou ele, passando o braço ao redor dela. «Agora sei que aqueles muros não nos protegiam, nos aprisionavam. O coração de hierro que você carregava no peito não era força, era medo disfarçado, e minha resignação não era dignidade, era desistência da felicidade». Aurélio riu baixinho, o som misturando-se com a música que subia do pátio. Quem diria que 2 pessoas feridas poderiam curar uma a outra simplesmente aprendendo a confiar novamente? «O amor», disse Esperança, observando seus outros filhos lá embaixo. Miguel ajudando a servir os convidados, Esperança e Isabel cantando com as primas, Aurélio Júnior tentando roubar mais um pedaço de bolo. O amor verdadeiro tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. Não o amor dos contos de fadas, mas o amor cotidiano, feito de pequenos gestos, paciência, perdão e escolhas diárias de permanecer juntos. «E de música», acrescentou Aurélio, «de muita música para afastar os silêncios tristes». Eles riram juntos, e o som se espalhou pela noite como promessa de que a alegria, uma vez encontrada, ecoa para sempre nos corações que aprenderam a se abrir. «Sabe o que mais me alegra?» disse Esperança, enquanto a brisa noturna carregava o perfume das rosas que ela plantara anos atrás. «O que, meu amor?»
Nossos filhos nunca saberão o que é um lar sem amor. Para eles, família significa risadas na mesa do jantar, abraços que curam qualquer ferida, música que enche os cantos vazios. Quebraremos o ciclo de dor que nos trouxe até aqui. Aurélio a beijou então. Um beijo longo e profundo que carregava 15 anos de amor construído dia após dia, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Quando se separaram, havia lágrimas de gratidão em seus olhos. Graças, sussurrou ele, por me ensinar que corações partidos podem ser colados com amor e que às vezes ficam ainda mais fortes nos lugares onde quebraram. Lá embaixo, a festa continuava, mas lá em cima, no campanário que testemunhara tantas orações e lágrimas, duas almas que se encontraram no desespero celebravam silenciosamente o milagre cotidiano de construir uma família, um lar, um legado de amor que se estenderia por gerações. Quando desceram para se juntar à celebração, a pequena Dolores acordou e sorriu para os pais. O primeiro sorriso de sua vida, como se soubesse que havia nascido num lugar onde o amor sempre venceria o medo, onde a música sempre afastaria o silêncio e onde os corações de ferro haviam aprendido a ser de carne novamente. A música do violão de Aurélio se ergueu uma última vez sobre o vale de Querência, carregando no vento a certeza de que quando duas pessoas escolhem amar apesar de tudo, constroem algo maior que elas mesmas, constroem um lar que será refúgio para todas as gerações que virão. Fim da narrativa.